Bom dia, meus queridos companheiros da Caminhada Espírita. O tema melancolia é muito vasto e podemos até dizer que ele é um tema bem denso, pois, como todos nós, espíritos a caminhos da luz, viajores da eternidade, nômades do espaço, nós precisamos saber, nós precisamos estar sempre atento aos vários fatores que retardam a nossa marcha ao progresso. Alguns desses fatores fogem ao nosso controle, porque eles são externos, mas na grande maioria deles ela é interna e perfeitamente controlável. Então a gente tem mania de ficar pensando que só as coisas que vêm de fora, não. O que vem de fora, ele nos atinge naturalmente, mas o que realmente importa é aquilo que tem dentro de nós. É aquilo que Jesus falava, lembram? Né? Não importa o que entra pela boca do homem, porém o que sai. E isso é muito verdade. Quando nos percebemos mergulhados na melancolia, nós devemos procurar expulsar essas trevas que estão procurando nos envolver em suas garras. E procuramos iluminar a nossa mente, o nosso coração, acendendo dentro de nós a lâmpada do Evangelho de Jesus, para que a nossa mente convulsionada possa se aquietar, possa voltar ao normal. E é esse o grande desejo do Cristo. E a melancolia convulsiona, nos tira do prumo, nos tira do rumo. Porque a melancolia é uma enfermidade que corresponde à síndrome da obsessão, que torna as suas vítimas em uma massa compacta de mortos-vivos. Mas aí vem a pergunta, o que é melancolia? Eu vou trazer aqui alguns significados da palavra melancolia. Na psiquiatria, a melancolia é uma síndrome mental que se caracteriza pela sensação de impotência, inutilidade, aqueles pensamentos negativos, dificuldades de concentração, falta de apetite, ansiedade, insônias e ideias constantes de morte. A melancolia ela é um dos sintomas da psicose maníaco-depressiva. Né? Que é aquela psicose, a maníaco-depressiva é aquela que às vezes você está lá em cima feliz, depois você está muito deprimida e ela sempre tem períodos longos que você está relativamente estável, mas é uma depressão prolongada. Para Freud, a melancolia ela é um estado emocional semelhante ao processo de luto, mas não há perda que o caracteriza. Olha só. Sendo assim, a melancolia pode ocorrer sem haver uma causa definida. A gente simplesmente está melancólico. E Joana de Ângeli nos diz, no seu livro Triunfo Pessoal, que a melancolia se caracteriza por uma satisfação do ser em relação a si mesmo, que os seus desejos e prazeres, quando não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida, em uma fuga espetacular do mundo que considera hostil por lhe não haver atendido às exigências. Com outras palavras, a melancolia é um estado de tristeza profundo e apatia sentido continuamente por alguém. Eu acho que todos nós conhecemos alguém que tem mais ou menos alguns desses sintomas. Porque a melancolia é um tipo de depressão e possui os mesmos sintomas. A pessoa não se interessa por nada ao seu redor. Nenhum acontecimento traz para ela prazer ou alegria. E ela perde literalmente o interesse pela vida. A melancolia é um termo com origem no grego melancholia, que expressa uma tristeza persistente. Como disse Freud, muitas vezes sem razão aparente. Fisicamente, o estado de melancolia se reflete na aparência sempre abatida, no emagrecimento súbito e contínuo, naquele olhar fixo no infinito, né? A pessoa é aquela pessoa que fica ali, ó, paradinha assim, com essa cara de bobão, olhando para o nada, aquele olhar apagado, aquele olhar sem brilho, sem luz. Então,
a gente vê que é uma modificação física na pessoa quando ela está nesse estado de melancolia. Ele é muito parecido com o da depressão, porque ele é um tipo de depressão, mas ainda não é considerado uma depressão. Ela é uma espécie de luto sem causa, como dizia Freud, só que quando estamos em um processo de luto verdadeiro, por exemplo, quando alguém que nós amamos faleceu, né, morreu, desencarnou, o mundo para nós se torna pobre, vazio. Enquanto que quando nos encontramos em um estado melancólico, é o próprio eu que se esvaziou e se empobreceu, ele perde a cor, a vida perdeu assim a cor, perdeu todos os matizes, a vida fica uma coisa cinza e sem sentido. Então veja como isso é grave. A vida, o eu, é ele que se esvazia, é ele que se perde nesse momento de melancolia. O que há de singular na melancolia é que ela é sempre considerada como algo que vem de dentro. Diferentemente da depressão. A depressão pode ser de fora. A depressão pode ser um problema nos neurônios. As depressões ela pode ter uma causa física. Enquanto que a melancolia, não. Ela sempre vem de dentro. Não há um motivo aparente ou específico que justifique o abatimento, que justifique esse sentimento de melancolia. A pessoa melancólica, ela necessita de um entendimento particular. A sua tristeza não tem uma origem contextualizada para a medicina. Ela é possível que ela exista desde a infância, como um traço de personalidade, diria um médico. E isso é confirmado por Joana de Ângeles em seu livro Em Busca da Verdade, na lição Rejubila-se, onde ela nos diz: há uma tendência natural para a tristeza entre muitos seres humanos que se transforma em melancolia. E estes são aquelas pessoas que trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria, inconscientemente, por acreditarem que não a merecem. Gente, olha só que coisa forte, né? Ela é trazida de outras reencarnações. É aquele sentimento inato que a pessoa tem dentro de si dizendo: eu não mereço. Né? Eu fui tão ruim lá, eu fiz tanta tolice, eu fiz tanta bobagem que eu não mereço ser feliz. Né? Isso está dentro, é aquele inconsciente. Lembra aquela figura do iceberg? Que em cima a gente tem um pedacinho que a gente vê embaixo daquela montanha gigante de gelo. Pois é, a melancolia está enraizada aí. Então, alguns médicos já intuíram isso, dizendo que era um traço que ela traz desde a infância. Mas nós que sabemos da reencarnação, nós vemos que vem de outras vidas. E é isto que o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos dizer quando fala que somos viajores da eternidade e que carregamos as marcas das experiências vividas nas várias existências. Nós temos elas todas marcadas em nossa personalidade. Cada um de nós, quando a gente começa a se observar, a gente vê o que a gente trouxe do passado. São aquelas coisas assim que a gente não sabe de onde veio. É aquela tendência assim, às vezes um fala bem, ou outros fica torto. São aquelas coisas que estão dentro da gente, que quando a gente se observa, a gente vê. Então essas marcas de outras existências, elas estão em diferentes momentos da nossa vida. E exatamente por termos acumulado essas inúmeras existências nas névoas dos séculos, em estâncias, em lugares onde as nossas almas estagiaram e aprenderam que só repararíamos. Foi aí que nós aprendemos que nós só repararíamos, que nós só nos
entraríamos de bem ou ficaríamos de bem com o universo de novo ou com nós mesmos se nós reparássemos os nossos desacertos, os nossos equívocos perante a vida, aquele famoso binômio dor-castigo. Lembra? Não? O que André Luiz fala pra gente é simplesmente aquela lei da causa e efeito. E a gente acredita nisso. E aí a gente naturalmente, quando traz do passado as loucuras que a gente fez, aí a gente aqui se pune. Não é que a vida nos puna, não é que a espiritualidade puna, não é que eles digam pra gente, você vai ser agora melancólico para poder pagar. Não, é a gente mesmo que faz isso. Por isso, o melancólico experimenta o peso de uma vida sem sabor. E como nos dizia Hans Ulrich Betzinger, vamos lá? A melancolia é a consciência da escuridão em nós. Então, olha a intuição que esse moço teve, porque ele não era espírita. E ele chegar e dizer que é a consciência da escuridão em nós. Mesmo aquela que está gravada no meu inconsciente. Nihil Mestavik também fez um comentário sobre a melancolia que, a meu ver, é bem condizente. Ele diz que a melancolia é a melodia do nada. A melodia do nada. Outro homem altamente intuído. A pessoa melancólica é alguém que só consegue ver o pior das coisas e das pessoas. Podemos até ser sarcásticos e dizer que ela é o prazer masoquista da alma. E isso já nos dizia Lieselbrain. Um prazer masoquista da alma. Porque é um prazer de sofrer. Na hora que eu tiro a cor de tudo na minha vida, eu encontro prazer naquele sofrimento. Igual qual motivo, mas eu encontro esse prazer. Ou seja, nós podemos dizer que a melancolia é uma espécie de narcisismo, em que o indivíduo se concentra mais em si mesmo do que no que se encontra ao seu redor. Não é aquele narcisismo, quer dizer, narcisismo nunca é positivo, né? Mas esse narcisismo te leva sempre para baixo, esse tipo de narcisismo. Mas vocês podem estar pensando, poxa, será que a melancolia não é apenas um estado de tristeza? Não é? Porque muitas vezes ela é confundida com isso, né? Não é só uma tristezinha? Não, infelizmente não é. A tristeza, ela é um simples estado emocional. Todo mundo tem, todo mundo sente. Enquanto que a melancolia pode ser classificada como um transtorno psíquico. Então essa é a diferença. Quando eu estou triste, é normal estar triste. Todo mundo fica triste um dia porque perdeu um dinheiro, porque perdeu um emprego. Tristeza é sempre aquele estado passageiro, curto. Né? Eu tô triste porque eu briguei com meu marido. Eu tô triste porque minha filha não conseguiu o trabalho que ela queria. Então a gente fica triste, mas é aquele pequenino tempo. Enquanto que a melancolia, ela é um estado contínuo. A pessoa está constantemente triste. Ela não consegue achar em nada uma alegria. Na tristeza, quando a minha filha acha um emprego, acabou, aí eu fico de novo feliz. Né? Quando eu faço as pazes com o marido, eu fico de novo feliz. E a melancolia, não há nada que a faça se sentir feliz. Enquanto a tristeza, quando sentida e vivida de uma forma sadia, é uma fase de introspecção, que ela pode até contribuir para o melhoramento da nossa vida, nos momentos de tristeza nós ampliamos a nossa consciência a respeito do presente, a respeito da situação, nós ampliamos até a nossa intuição, a nossa captação emocional dos outros, de como o outro está. Então a tristeza ela tem todo aquele momento em que eu reflito, em que eu paro, em que eu pense, mas a melancolia não. A melancolia, ela pode provocar um impacto tão forte na nossa saúde física e mental que aí a gente baqueia, a gente não sai do lugar. Né? Ela não me traz uma reflexão boa, ela não me traz nada que depois eu diga, que bom, né? Esse tempo melancólico me ajudou. Não. A tristeza a gente diz isso, nossa,
Olha, eu refleti tanto, gente do céu, quando eu perdi aquele emprego, eu fiquei tão triste. Eu refleti tanto, eu tomei decisões, eu mudei. Mas a melancolia não te diz isso. O melancólico, ele fica naquela coisa por tempo indeterminado, às vezes por toda uma encarnação. Então, as características da melancolia, elas são apatia, isolamento e desânimo. São 3 características bem presentes no melancólico. A pessoa melancólica, ela fica apática, sendo muito difícil que algo lhe cause comoção ou mesmo permita que sinta alguma coisa. Sabe, aquela coisa, tanto faz se eu ganhei na loto, não. Tanto faz se eu sou rica ou sou pobre. Tanto faz se eu sou vermelha ou se eu tô azul. Tanto faz se eu tô bem vestida ou não. Ela entra naquele mundo do tanto faz. A pessoa, ela se encontra assim num estado de vazio, de solidão emocional, que inibem uma aproximação emocional com as outras pessoas ou situações. Com outras palavras, a pessoa vira um zumbi emocional, literalmente. A pessoa melancólica, ela procura também pelo isolamento, porque o mundo externo não parece tão atraente para ela. O mundo externo para ela não a interessa ao ponto dela querer iniciar qualquer tipo de interação. O mundo para ela é aquela coisa assim, é um lugar vazio, sem cor, um lugar que não me faz bem, é aquele lugar em que eu não me interessa, simplesmente não me interessa. Né? E tudo isso, além de tudo isso, a pessoa melancólica, ela ainda tem um desânimo que toma conta dela. Então, essa pessoa melancólica, ela não se interessa por nenhuma atividade, nem mesmo pelas mais simples que a tirem desse estado. Falta motivação. Sabe, aquela pessoa que você conhece, que você diz, ai, fulana, o dia hoje tá lindo, vamos dar um passeio na floresta? Ah, não, minha irmã, eu não tenho vontade não, assim, eu não tô assim legal, não tô afim não. Não vou não. Aí você diz pra ela, vambora rapaz, olha, vamos nadar? Ah, não, a água tá fria da piscina, não tenho vontade não. Rapaz, vamos estudar? Ah, Deus me livre, não, tô com enxaqueca, não tô com vontade não. Então tudo que você diz pra ela não tem motivação pra nada. Ela é como se o estado emocional dela está em um constante declínio. Está sempre caindo, sempre para baixo. Ela não se abala por nada, tanto faz bom ou ruim. Ela entra naquele estado de desânimo total. E aí a gente pergunta, como é que isso afeta a vida do melancólico? Porque não é só do melancólico não, viu? Afeta também a vida de todo mundo que está ao lado dele. Que é uma provação você viver do lado de um melancólico, né? Todo mundo é afetado, você não tem mais uma vida normal do lado dele. Mas vamos falar aqui no momento só dele. Então, o melancólico, com o passar do tempo, né? Essa forma dele de viver atinge todos os outros setores da vida dele. Então, vamos dar aqui 3 exemplos. Por exemplo, no trabalho. No trabalho é muito difícil para o melancólico evoluir, porque falta nele assim um gatilho para que ele possa produzir alguma coisa satisfatoriamente. Aquela coisa, né? Nada me interessa, então eu faço assim de qualquer jeito, né? Então a gente vai levando assim tudo na barriga, né? Então é muito comum que o desempenho do melancólico no local de trabalho seja afetado, né? E se por acaso ele perdeu o emprego, se ele for afastado, também assim não faz muita diferença para ele, né? Assim, eu sabia mesmo que isso ia acontecer, né? Sabia que esse emprego não era para mim. Eu sabia que não ia dar certo. Então, veja, ele tá constantemente ali naquele patamar negativo, né? Na vida social, a gente também pode dizer que, tanto em família como os amigos, o mundo se torna tudo muito pouco atrativo para ele. Então a apatia, né, que a gente falou há pouco, que ele sente, torna tudo mais vazio, desinteressante e desmotivador. Ele não tem assim uma motivação, né, para estar do lado de ninguém. Então ele se isola.
Ele se isola, mas é muito chato, tá com fulana. Gente, ela fala demais. Tenho que ouvir tudo aquilo que ela fala. Ai, esse meu marido, meu Deus do céu, me dá uma dor de cabeça. Ele me deixa louca. Né? Então ela vai se retraindo cada vez mais. E claro que os relacionamentos, esses sim, são os que realmente são atingidos, né? Tanto faz as pessoas que moram do lado do apático. É muito difícil. Então, ele não tem uma disposição de se ligar emocionalmente a alguém. Essa vontade é totalmente comprometida. Né? Exatamente por causa dessa limitação emocional que eles têm. Tá? Os melancólicos, eles se acostumam a... Não é que eles se acostumam, eles costumam se afastar sensivelmente do parceiro, dos filhos, dos pais, dos irmãos, e assim eles comprometem o relacionamento. Então, como nós vemos, a melancolia é um problema que tem que ser levado muito a sério, pois caso contrário, é também muito comum que a melancolia se transforme em uma depressão profunda. A melancolia nos mostra o quanto somos frágeis e vulneráveis a abalos emocionais que nos afundam constantemente. Quem tem esse problema é muito vulnerável. Qualquer coisa ele faz, vai sempre cada vez mais profundo. É como se ele tivesse constantemente cavando um poço, né? E ele vai sempre se afundando. A melancolia, ela mostra essa vulnerabilidade que a gente tem, essa disposição constante de estar sempre afundando, mesmo que ela não perceba o que ela está fazendo. Porque ela não sente, ela nem dá conta de que o resto do mundo está sentindo falta dela. Principalmente, por exemplo, uma pessoa que tem filho. Os filhos sentem falta da mãe, os filhos querem estar com ela, mas ela se distanciou emocionalmente desses filhos, ou então desses maridos, ou desses pais. Então, isso significa para o melancólico uma perca muito importante no seu significado, na sua maturação. Ela perde oportunidades incríveis de melhorar e de crescer. Então, se for necessário, essa pessoa deve buscar, não é se for necessário, é legal quando você está sentindo esse problema da melancolia por um período relativamente longo, você deve procurar ajuda profissional para você poder lidar adequadamente com esse processo melancólico dentro de você. E naturalmente também deve procurar ajuda de um centro espírita para que através de um passe a pessoa possa voltar a equilibrar os chakras e talvez sair desse processo de autoflagelação. Mas aí até agora eu estou falando do lado clínico, né, da melancolia. Então vamos dizer, mas o que diz o Espiritismo, né, sobre a respeito da melancolia? Bem, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ter sensações de desânimo, impotência e tristeza são comuns, né, no mundo de provas e expiações em que estamos inseridos. É a coisa mais normal que tem. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer nos dizer que as sensações de melancolia, até certo ponto, são comuns em nosso espírito. Todos nós sentimos devido, né, à nossa carga, a carga que trazemos de outras reencarnações. E que essas sensações, elas são o anseio do espírito pela liberdade que a gente vai encontrar somente no plano superior. Então, a gente sabendo que a vida terrena é um ciclo que se encerra sempre, a gente tem a chance de renovar-nos, né? Conforme amadurecemos espiritualmente e intelectualmente. Ou seja, a gente tem a chance de fazer uma reforma íntima e se modificar, e se melhorar, e ressignificar tudo aquilo que a gente traz de um passado distante que está nos oprimindo, que está nos destruindo. Então, nós sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra.
Isso é uma certeza para todos nós que somos espíritas. Nós sabemos que já vivemos aqui em outras épocas, talvez em outros países, na companhia de outras pessoas. A gente sabe de tudo isso. Isso porque nós já somos espíritos muito evoluídos. Senão nós não estaríamos aqui hoje, em um domingo, sentado, refletindo sobre um assunto tão profundo e dentro da visão espírita. Então, o nosso espírito já é um espírito muito antigo. A gente já viveu muito, a gente já viveu muitas situações, mas Deus foi tão misericordioso que Ele não deixa a gente lembrar dela. Já imaginou? Se a gente lembrasse que a gente tinha matado o nosso filho no passado, que ele nos matou? Então, quer dizer, a misericórdia divina é muito grande com a gente. Então, por isso, eu volto a repetir as palavras de Kardec. Ele diz: viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente, neste país talvez pela primeira vez, numa situação social diversa das vividas em outras épocas. E quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer todo o esforço possível para mudar o nosso clima psíquico. Nós devemos mergulhar em leituras edificantes, nós devemos orar muito, sempre fazer preces, nós deveremos procurar a companhia de pessoas que nos ajudem a sair dessa situação, ou seja, a companhia de pessoas com quem a gente possa ter uma conversa edificante, com quem a gente possa entrar numa sintonia melhor. Então, isso tudo são coisas que nós é que devemos fazer. Ninguém pode fazer isso por a gente. São pequenos passos que nós devemos tomar. É imperioso que façamos esforços, é imperioso que busquemos com muita vontade mesmo mudar o nosso clima mental. É imperioso que busquemos a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos de nossas existências. Esses benfeitores, eles nos acompanham provavelmente há séculos e eles fazem de tudo para que a gente fique melhor. Nós é que vivemos brincando de surdo, cego e mudo, enquanto eles estão ali constantemente tentando nos ajudar. Então, busquemos novamente a conexão com eles, pois a melancolia, como já disse antes, e como repetindo aqui de Valdo Franco, é uma enfermidade ou uma síndrome de obsessão. Pode ser uma autoobsessão, obsessão vinda de fora. E o Divaldo Franco nos aconselha a sair do casulo do eu e analisar as chagas expostas da humanidade em desalinho e não nos atrevermos a desconsiderar a misericórdia divina que coloca o bálsamo nas feridas ocultas do nosso coração. E a Joana de Ângeles ainda diz pra gente que a depressão é uma doença da alma que se sente culpada e não por vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Então, nós precisamos nos conscientizar que a vida é breve. Cada existência ela é tão pequenina, não é? Outro dia eu estava lendo que no relógio cósmico do universo, a gente vive no máximo 6 segundos. É o tempo de uma vida da gente. 6 segundos. É menos do que eu falei essa frase. Então nós precisamos nos conscientizar que a vida é breve e que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade e momento para crescer dentro de aspectos profundos do nosso ser.
Como nos ensina Jesus, não devemos acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Nós devemos acumular tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes as comem. Portanto, onde está o nosso tesouro, é aí que também estará o nosso coração. A luta incessante do bem sofrer é a mudança íntima que vai nos trazer equilíbrio e paz. E o que seria felicidade real se não vivêssemos em paz conosco mesmo? O que seria isso? Então, compreender e respeitar o próximo é uma forma eficaz de caridade. Isso a gente aprende aqui na Alemanha, que a caridade é muito mais do que você dar um pão. A caridade, a prece, o perdão, o amor e a fé são instrumentos para vencer estes sentimentos que querem nos derrubar. A alegria obtida com meditações no nosso dia a dia, através de recolhimento, para sentir a espiritualidade à nossa volta, nos ajudando a vencer as dificuldades, vai permitir uma mudança, passo a passo, porque nada acontece na natureza ou na vida acontece de um salto. É sempre um passinho depois do outro. Podemos também perceber que felicidade, prazer e alegria baseados em futilidades, buscas para satisfazer apenas sensorial, o mundo externo em nós, com certeza, em pouco tempo, vamos nos esbarrar no vazio profundo. Porque já está provado que, por exemplo, você comprar uma bolsa da Gucci te dá uma felicidade de no máximo 3 dias. E depois acabou essa felicidade. Você tem que comprar a próxima bolsa da Gucci, a próxima blusa, a próxima camisa, a próxima Chanel e por aí vai. Mas no fundo, isso vai gerar um vazio dentro de nós. E esse vazio vai gerar muitas tristezas. E essas tristezas nos transformam, nos levam a ser também melancólicos. Então o que é perene não é concreto, não é o concreto e material, mas sim o abstrato e o espiritual realizado dentro de nós. Isso sim é o que fica, isso sim é o tijolinho que nós precisamos para crescer, para nos melhorarmos, para estarmos, para alcançarmos um patamar evolutivo melhor. Então devemos reconhecer no mundo à nossa volta uma oportunidade bendita de evolução e aprendizado, pois assim não teremos tempo para as tristezas e melancolia, pois estejamos conscientes que todo sentimento negativo nos traz desequilíbrio, o que acarreta muitas doenças. Joana de Ângeles, no seu livro Luz das Trevas, nos traz algumas dicas para combater a melancolia. Eu fiz um pequeno resuminho aqui. A primeira dica dela é: retiremos a tristeza do nosso íntimo. Ou seja, não permitamos que traumas e frustrações achem abrigo dentro do nosso íntimo. Busquemos a compreensão dos momentos tristes e libertemos o nosso eu. Da mesma maneira que podemos alimentar os sentimentos de melancolia, de tristeza e de depressão, podemos também direcionar nosso aprendizado, nosso pensamento, nossos sentimentos para a valorização da vida. Agradeçamos sempre e utilizemos nossa fé para nos concentrarmos nas coisas boas em nossas vidas. A segunda dica de Joana é: mantenhamos nossa mente iluminada. É sempre nossa escolha o que alimentamos dentro de nós. Através de nossos pensamentos, podemos, nos momentos de fraquezas e devaneios, nutrir a tristeza. A gente pode. Mas podemos também utilizar a nossa razão para nos equilibrarmos e nos apropriar da máxima de Jesus: orai e vigiai. Porque quando ele diz isso, não é para me orar e vigiar os outros, não. É para me orar e vigiar a mim mesma, né? Então, com uma mente limpa e livre, é possível compreendermos melhor os processos do progresso, analisando o papel dos acontecimentos em nossas vidas. Terceira dica de Joana: tenhamos sempre esperança.
A esperança com o auxílio da fé é o caminho para a construção do progresso e a desconstrução da melancolia. Quando alimentamos a esperança, ampliamos a alegria de viver e direcionamos o olhar ao que nos levará a crescer. Olha só que profundo isso, gente. Apesar das dificuldades que a vida nos proporciona, o indivíduo esperançoso sempre acredita em um futuro melhor. Sempre. É aquele cara positivo que está sempre dizendo: ah, mas menino, tu machucou o pé. Não tem nada não, menino. Esse pé evitou que eu caísse num buraco ali. Aquele cara positivo que está sempre com esperança. Ah, poxa, mas você podia ter ganho na loto, mas se eu tivesse ganho na loto, talvez eu não fosse tão feliz. Então ele está sempre positivo, ele está sempre vendo as coisas por um lado iluminado, ele está sempre achando uma forma de ver as coisas por um lado bom, apesar de todas as dificuldades que a vida lhe proporciona. Então o indivíduo esperançoso sempre acredita em um futuro melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Tá? Então a confiança em Deus deve ser a base para a fé e o progresso durante nossa trajetória pela evolução. A quarta dica de Joana é: foquemos naquilo que há de belo no mundo. É preciso transformar dentro de nós a nossa visão de mundo, possibilitando sentir e perceber as alegrias e o progresso espiritual. A gente tem mania de olhar para o ruim, tanto é que vejo jornais só mostram notícia ruim, é só catástrofe. É como se o mundo fosse só feito de coisas ruins, mas tem tanta coisa boa nesse mundo. Então vamos focar no que é bom, vamos tirar o nosso olhar dessa coisa ruim que está nos oprimindo e vamos colocar o nosso olhar no que é bom, no que é belo, no que é agradável, porque isso vem de Deus. Deus não fez nada ruim. Pode ver, o pôr do sol a cada dia é um espetáculo tremendo. O nascer do sol nem se fala. Gente, durante o dia as nuvens passando é algo incrível. Ou então simplesmente aquele azul límpido do céu. Tudo isso é Deus que trouxe. Então tudo que Deus nos deu é bom, belo e agradável. E é nisso que devemos focar e não naquilo que é ruim. Então transformemos dentro de nós a nossa forma de ver o mundo. A quinta dica de Joana: cresçamos com os desafios. Olha só, gente. As provas que enfrentamos são o caminho para o progresso e a oportunidade para crescermos. É por isso que a gente está aqui encarnado. As dificuldades nos fazem desenvolver as faculdades necessárias para a nossa evolução, além de depurar a moral que há em nós, ou a falta dela. Então veja, nada acontece por acaso. A gente não está aqui num parque de diversões. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações, ele vai... É por isso que a gente está aqui exatamente para melhorar, para crescer. E como é que a gente cresce? Quando a gente é deparado com problemas. Se eu não for deparado, tá tudo bem, tá tudo certo, não é? Então, quando nos confrontarmos com os problemas, devemos agradecer pela oportunidade de nos melhorarmos, pela oportunidade de expiarmos as nossas faltas. Uma forma muito saudável de lidar com os problemas. E assim, eles jamais se transformarão em elefantes brancos. Sexta dica da Joana: sonhe sempre. Os sonhos são os objetivos que nos movem ao futuro. Os sonhos é aquele motor que nos leva para frente. O sonho é aquilo que faz com que a gente lute, com que a gente levante todos os dias. Os sonhos são o combustível para nos levar a acreditar, para nos levar a melhorar. Lembremos-nos que o nosso principal objetivo aqui, na nossa encarnação, é progredir. Essa missão todo mundo tem. Mesmo aquele que diz, mas eu não tenho missão nenhuma, tem. Essa missão todo mundo tem. Progredir, se melhorar espiritualmente. E ao mesmo tempo, tomarmos consciência de que
Os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não, que vivenciamos ao longo de nossas existências. Então veja que profundo. Vamos sonhar. Por isso, Kardec nos convida ao estudo constante para nos descobrirmos, nos conhecermos, e somente assim, aliando conhecimento, recolhimento, prece, trabalho, é que vamos descortinar um mundo novo diante de nós, para que possamos obter a verdadeira paz, alegria, felicidade nesta vida e nas futuras. Porque o que eu faço hoje é o que serei amanhã, porque amanhã é o resultado do meu hoje. Então, se eu quero que a minha próxima encarnação seja boa, eu tenho que fazer ela agora. Eu tenho que trabalhar nela agora. Porque eu só tenho o agora. Expulsemos a melancolia de nossa alma, fazendo a reforma íntima. Acendamos dentro de nós a lâmpada do Evangelho, para que assim nos tornemos portadores e testemunhas da luz, do amor divino que habita em nós. André Luiz tem um texto que acho muito pertinente para o tema estudado. O texto se chama Antidepressivo. O nome dele é Texto Antidepressivo de André Luiz, que se encontra no livro Buscais e Achareis. Texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você está adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, de verdade, tudo que eu falei até agora está resumido nesse pequeno texto. Eu só fiz uma grande dissertação sobre esse texto, porque nós somos pessoas lutando contra as nossas próprias inferioridades, quer seja a fraqueza da alma ou a ignorância do espírito. O progresso existe para abranger a todos, mas de qualquer forma, um dia teremos que empreender esta caminhada rumo às campinas siderais dos infinitos de Deus, rumo ao reino de que tanto Jesus falava. Temos que encarar a vida com naturalidade, sem complicar demais na hora de enfrentarmos os problemas. Procuremos encarar a vida e os problemas como algo normal, que fazem parte. Procuremos também gerenciar melhor a resolução das dificuldades, gerenciar melhor os nossos problemas. Devemos procurar ser mais acometidos de fé, de amor e de força. Caso sejamos acometidos de melancolia, devemos lutar com todas as nossas forças a fim de ficar claro para nós mesmos, a nossa disposição de ultrapassar barreiras. É aquela velha oração: Deus, ajuda-me a querer. Ajuda-me a querer me modificar. Pois todos esses problemas, toda essa melancolia foi colocada à nossa frente como testes importantes para o nosso aprendizado e melhoramento. Às vezes é simplesmente para ver se realmente aprendemos a lição. Então procuremos nos libertar de costumes antigos que já foram ultrapassados por nós e não têm mais nenhuma utilidade para o nosso envolvimento com as variadas formas de progresso.
Cuidemos melhor de nossa mente, porque ela é importante demais para todos nós, para todo o processo de desenvolvimento que devemos passar. Busquemos a harmonia da nossa mente e do nosso espírito imortal. Batalhemos em todas as frentes de combate, buscando sempre a ética e a transparência, a convivência específica com nossos semelhantes. Nós somos a nossa força. Se nós pensamos que vamos vencer, nós já vencemos. E se pensamos que seremos derrotados, já estamos derrotados. Portanto, façamos tudo com otimismo e boa vontade, para que tudo dê certo em nossa vida. Ajustemo-nos a todos os mecanismos de evolução, buscando primeiro os valores do espírito, que são permanentes e que podem nos levar à vitória sobre nós mesmos. Abramos uma porta para uma nova existência, sem traumas, sem culpas, que se tornem verdadeiros martírios para a nossa consciência imortal. Pois a melhor forma de fazer é tentar corrigir os deslizes, os erros graves que nos levam à ociosidade, empurrando-nos para a retaguarda da vida, que, segundo Jesus, é aquele lugar onde haverá dores e rangeres de dentes. E qual o melhor remédio para combater essa tristeza, essa melancolia sem perigo? Agir no bem, ser bom, ser caridoso. E ser bom simplesmente hoje, só hoje, porque só agora, porque é só sobre isso que eu tenho o poder de modificar. Pois quando proporcionamos o bem ao próximo, nosso coração se enche de alegria e esquecemos todos os momentos difíceis que passamos. Deus vos abençoe. Obrigado pela atenção e agora abro para perguntas.